Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos ler os versículos de 1 a 13. Mateus 25, versículos de 1 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 25, os versículos de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo, saí ao seu encontro." Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o." E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora." Vamos orar? Senhor, Deus bendito, gracioso, santo, cujo nome é exaltado nos céus e na terra, e não há outro que de fato seja merecedor de amor e de todas as afeições por parte dos anjos e dos homens. Nesse instante, ó Deus, que acabamos de ler a sua palavra, com o intuito de ouvir a sua voz, te suplicamos, fala de tua parte a nós, revela o conhecimento da tua palavra a cada um de nós, de tal sorte que nossa fé seja acrescida, nossa esperança em teu Filho seja aumentada, nossa certeza de salvação cada vez mais firme. E assim então, ó Deus, certamente poderemos permanecer fiéis, preparados para o glorioso encontro com o teu Filho. Fala então a nós, abençoa-nos, pastoreia-nos, ministra então a tua palavra ao teu povo nesse momento. Também tende misericórdia de nós, Senhor, pois ainda somos fracos e pecadores. E se não for pela ação do teu Espírito em preparar os nossos ouvidos para te ouvir e o coração para receber, de fato a palavra não terá proveito. Por isso que o teu Espírito, então, poderosamente, opere de forma gloriosa em cada um de nós, de tal sorte, então, que a tua doce voz seja ouvida e apreendida, guardada no coração. E assim, ó Deus, nossa vida como um todo, esteada na tua palavra, glorifique o teu nome. Sê também com esse teu servo, tem misericórdia, e que minhas falhas, minhas faltas e meus pecados não sejam impedimentos para que o teu povo te ouça. Então somente tenha misericórdia, como o Senhor sempre tem feito, e glorifica o teu Filho, abençoando-nos com a tua doce voz. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém.
Nós estamos considerando as parábolas desde o começo desse ano e nós estamos olhando o texto de Mateus 25, os versos de 1 a 10. Esse texto ainda faz parte do sermão escatológico, ou sermão sobre as últimas coisas, que o Senhor Jesus iniciou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 5. Então, o texto ou o sermão escatológico, sobre o sermão profético, ele prossegue por todo o capítulo 25, e ele então vai terminar lá no verso 46. Então, essa parábola das 10 virgens, assim como a parábola dos servos maus, que se encontra nos versos de 45 a 49, elas têm o mesmo propósito, que é revelar-nos então os dois comportamentos que serão vistos na igreja por parte daqueles que esperam o Senhor Jesus Cristo, né? E de um certo modo, essas parábolas, elas também estão dentro de tudo que Cristo disse, logicamente, mas há também uma ligação com a última parábola que eu preguei, que foi a parábola da figueira, perdão. E então elas têm uma mesma mensagem, de um certo modo, que é despertar-nos a prudência e a preparação para esperarmos o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nessa parábola das 10 virgens, diferente do caso da figueira, eu não irei me deter tanto. E também por esta razão eu não irei tratar sobre a parábola dos servos maus e bons, dos versos 45 até o verso de número 51, por entender que elas, uma é igual à outra e a mesma mensagem, então uma alcança a outra. Tá bom? Bom, dito isto então, eu vou explicar a parábola e depois farei algumas aplicações para as nossas vidas. O reino dos céus, Jesus disse, será semelhante a uma festa de casamento. E ele nos conta algumas coisas muito interessantes acerca de uma festa de casamento daquela época, tá? Então, alguns detalhes da festa, de fato, não encontram nenhum tipo de correlação ou de sentido espiritual ou teológico. Outras, sim, podem encontrar. No caso, por exemplo, o noivo é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? As virgens somos nós, que somos ao mesmo tempo a noiva e as damas de honra, tá? As virgens nécias são exatamente aqueles que professam a fé cristã de forma apenas exterior, de boca, mas de fato não tem Cristo nos seus corações. E os versos de 11 a 13 que tratam sobre a vinda de Cristo e quando será descoberto ou revelado, né, o eleito e o não eleito, o justo e o que não é justo, o crente e o que é incrédulo. Só que o que tudo isso precisa ficar bem entendido por nós é que Jesus está falando para a igreja, ou seja, isso aqui está dentro da igreja, essas pessoas estão dentro da igreja. Então a palavra visa advertir aqueles que se encontram no caminho dos nécios e ao mesmo tempo fortalecer os que são prudentes para permanecerem firmes na sua espera pelo Senhor Jesus Cristo. Fora isso, as demais, alguns detalhes aqui, a gente pode até tomar como aplicação, mas não tem um sentido teológico necessariamente. Bom, então, a festa do casamento é contada por Cristo e é tomada por Ele como um exemplo acerca do seu encontro conosco, daquilo que acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E era costume em Israel, todas as vezes que um casamento iria ser realizado, não apenas em Israel, mas no Oriente Médio de um modo em geral, era costume que as noivas tivessem damas de companhia, aquilo que hoje para nós são as damas de honra. E então eram tomadas 10 damas de honra. Essa tradição das damas é bem antiga, tá? Desde Boaz, não me falha a memória, em Ruth, já fala das damas de companhia, já naquela época.
O noivo também tinha os seus companheiros, os seus cavalheiros que lhe acompanhavam nesse processo do casamento, tá bom? E então, a cena que o Senhor Jesus descreve dessa festa de casamento é mais ou menos assim. Marcou-se a data do casamento, o noivo, possivelmente, conforme o Senhor Jesus nos fala, estava tratando com o pai da noiva na casa de seu pai, e ele está tratando então sobre o dote. Ao contrário do que muitos pensam, o dote era de fato uma demonstração do amor e da confiança que o rapaz transmitia ao pai da moça. Diferente do que muitos pensam, que é uma ideia de comprar alguém, é o inverso. A mulher era extremamente valorizada na cultura bíblica. E o homem, então, precisava pagar ou dar de maneira visível e física ao pai da noiva uma demonstração de todo o seu amor para com a moça e que ele era também capaz de sustentá-la financeiramente. Então, eles estão tratando na casa do pai do rapaz, do noivo. Eles estão lá, o pai da noiva e o pai do noivo, tratando sobre o dote. O noivo se encontra lá também. Na outra casa, onde está a noiva, ela então recebeu desde cedo as damas de companhia, ou seja, as 10 virgens. E essas meninas, nós não podemos dar com precisão a idade, mas no Oriente Médio era considerada apta para casar ainda na flor da idade, ou seja, a partir de 13, 14 anos. Então eram moças virgens e novas. E elas então estavam lá a fim de ajudarem a noiva no seu ornamento, na sua preparação. Mas há um detalhe interessante: elas estão na casa da noiva, elas estão preparando a noiva e todas esperam pelo noivo, tanto a própria noiva como então as 10 damas, né? Elas todas aguardavam o noivo aparecer, porque havia um cortejo nupcial. O cortejo nupcial consistia então do noivo sair da casa de seu pai com os seus amigos, os cavalheiros, que geralmente eram rapazes ainda jovens, e estes vinham à casa da noiva para buscá-la juntamente com as suas damas de companhia. Quando o noivo chegava à casa da noiva, havia um anúncio público: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então a noiva saía para fora juntamente com suas amigas, e daquele momento em diante, ambos procediam de volta à casa do noivo, porque lá se encontrava as bodas, ou seja, um jantar de casamento, a festa de casamento. Durante o cortejo, era necessário então que as damas de companhia, elas tivessem lâmpadas. As lâmpadas não eram comum para este momento, não eram as lâmpadas usadas no interior das casas. As lamparinas que se usava para iluminar a casa não eram, de fato, as lâmpadas que o texto prescreve para esse momento. Essas lâmpadas consistiam exatamente de uma espécie de tochas, aonde na parte de cima da vara, da madeira, havia um recipiente de bronze com trapos, pedaços de pano umedecidos no óleo de azeite, e então era ateado fogo nessa vasilha e ela então produzia a iluminação necessária. E ela se consistia dessa forma, como que de uma pequena vasilha na ponta da vara, por conta da sua exposição ao vento. Então, dessa maneira, era possível haver a iluminação. Há um detalhe, porém, que Jesus conta, dizendo que era necessário, a depender das distâncias, que se levasse azeite extra. Porque, como as lâmpadas estavam no alto de uma vara e expostas ao ar e ao vento, então, com muita rapidez, consumia-se o óleo.
e com muita brevidade as lâmpadas se apagariam. E é exatamente nesse ponto que revela-se quem é prudente e quem é nécia. A palavra nécia no grego, a palavra é para louco, tá? Bom, então, procedia-se o cortejo da casa da noiva à casa do noivo. Geralmente acontecia durante o dia, às vezes no final da tarde. E quando chegavam na casa do noivo, antes de adentrarem a casa, ou talvez o jantar fosse oferecido do lado de fora, o que o texto nos indica é que o noivo era uma pessoa rica, então sua casa tinha condições de receber os convidados. Mas, em qualquer questão, era então oferecido por parte das damas de honra uma dança. E nessa dança, então, ela era oferecida aos noivos, aos nubentes. E a dança era feita pelas 10 damas de honra com suas lâmpadas acesas. Então havia ali uma coreografia a fim de manifestar toda a alegria das damas de honra com aquele momento e de simbolizar por meio dessa dança todo o seu afeto para com o noivo e para com a noiva. Bom, dados esses detalhes, então, o Senhor Jesus Cristo conta-nos exatamente o evento da casa da noiva, quando ele diz que as 10 damas estavam lá, todas tomaram suas lâmpadas, porque eram lâmpadas específicas para este momento, né? Porém 5 delas levaram azeite extra, as outras 5, apenas o azeite que estava nessa vasilha, no alto da vara. O texto nos diz então que o noivo tardou, por alguma razão, ou a negociação do dote, mas não vem ao caso. Entretanto, como as moças e a noiva passaram o dia inteiro nos preparativos, chegou um momento da noite em que elas foram tomadas pelo sono e elas acabaram dormindo. Então, por volta da meia-noite, um mensageiro vem adiante do noivo e anuncia na casa da noiva: eis o noivo está chegando, saí para fora ao seu encontro. O texto nos diz então que as damas se acordaram, se dispuseram, tomaram suas vasilhas, e as nécias perceberam que o azeite nas suas vasilhas estavam acabando. E a razão era simples, porque como adentrou a noite, na espera, e elas continuaram então, ainda que dormindo, as lâmpadas continuaram acesas. Então pediram azeite às prudentes. As prudentes consideraram a seguinte hipótese: se nós dividirmos o azeite com vocês, ambas ficaremos sem azeite. Ou seja, todas seremos loucas, nécias. Não vamos dar o azeite. Então, o mensageiro acabou de avisar que o noivo está chegando, dá tempo, vai na venda, bate na porta de alguém, compra azeite e vem. Bom, as 5 nécias tomaram o conselho e foram. E nesse interim, da ida à venda, para comprar o azeite, o noivo chega. E o cortejo prossegue. As 5 prudentes acompanham os rapazes e o noivo e a noiva e segue a festa para as bodas de casamento. Mais tarde, depois de algum tempo, então, as 5 moças, ou as 5 virgens nécias, elas chegam à casa do noivo e batem na porta. O noivo sai e diz: eu não vos conheço, eu não conheço vocês. E era muito simples mesmo, o noivo não tinha obrigação de conhecer as damas de companhia da noiva. Então Cristo não está inventando nada. Eu conheço as damas de companhia que seguiram o cortejo. Estas eu conheço. Estas acompanharam minha noiva. Estas fazem parte da festa e do meu casamento. Não vos conheço. O texto então encerra dizendo exatamente isso: não vos conheço. E Jesus conclui a parábola e diz: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que eu volto. Bom, dada essa explicação, eu quero
fazer 5 aplicações para nós. A primeira delas é que a parábola nos ensina como as damas de honra deveriam estar preparadas para o casamento. Elas tinham uma obrigação durante todo aquele dia. Qual era? Ajudar a noiva nos seus preparativos, seguir o cortejo, participar e se alegrar na festa de casamento. Essa era a obrigação de todas aquelas 10 moças. Nada mais ou menos que isso. Então, a parábola nos ensina a estarmos preparados para a nossa obrigação como crente. Qual é a nossa obrigação como crente? É esperar com fé o Senhor Jesus Cristo. Se existe um dever maior em toda a nossa vida cristã, é exatamente esperar o Senhor Jesus Cristo. Porque é dessa forma que os crentes devem viver até o dia de seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eles devem viver preparados para o retorno do Senhor. A parábola nos adverte exatamente sobre a prontidão para esse encontro, que é exatamente esse servir a Cristo, né? Esse estar preparado para encontrar-se com Cristo. E a prontidão para nos encontrar com Cristo é uma característica que distingue os crentes dos descrentes dentro da igreja. Essa é uma característica que distingue os que são de Cristo e os que não são de Cristo. A prontidão para esperar o Senhor Jesus Cristo. Observe que o caráter das virgens foi apresentado a nós na maneira como elas se prepararam para participar da festa, do cortejo e dos preparativos da noiva. Foi dito a nós na parábola que havia 5 prudentes e 5 nécias ou loucas. Isso refere-se ao caráter delas. O caráter delas foi revelado na maneira como elas viviam e na maneira como se prepararam para encontrar-se com o noivo. E desta mesma forma, o caráter dos crentes é apresentado. A maneira como eles esperam por Cristo revela quem eles são e o que há no coração deles. Os crentes sábios que esperam por Cristo, ao contrário dos loucos, dos nécios, são crentes que vivem em prontidão. O Senhor Jesus Cristo pode voltar agora, como daqui a 20 anos. Eles buscarão aguardar, buscarão encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo da mesma forma. Os crentes sábios que buscam encontrar o Senhor Jesus Cristo ou estarem prontos para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, são crentes que são intolerantes com os seus pecados pessoais. Veja que no texto, as 5 nécias, elas manifestaram sua displicência, seu relaxamento. Elas consideraram aquilo que não deveria ser considerado. Acharam que o azeite nas vasilhas, que queimaria todo aquele tempo, era suficiente para o cortejo e a dança. Elas manifestaram sua displicência, manifestaram então pecados pessoais. Os crentes sábios são intolerantes com seus pecados pessoais, porque eles sabem que ao encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo, que é santo, puro e glorioso, desejam apresentar a Cristo aquilo que Paulo nos diz em Efésios capítulo 5, uma noiva sem ruga e sem mácula, sem manchas. Então, ainda que nós não possamos nos livrar por completo de todos os nossos pecados nesta terra, mas o que mostra a nossa sabedoria e prontidão é o nosso desejo e nossa luta de nos livrar de tudo aquilo que envergonha o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dia após dia,
mês a mês, ano a ano, os crentes sábios, assim como as 5 virgens prudentes, enchem suas vasilhas, ou seja, seus corações, de graça e dos tesouros do conhecimento e do amor de Cristo. Porque é exatamente isto que os faz, dia após dia, não tolerarem seus próprios pecados e buscarem a santidade como alvo principal em seu dia a dia e na sua luta cristã. Porém, o contrário é visto. Os crentes loucos ou nécios são aqueles que toleram seus pecados pessoais, vivendo de aparência, e apaziguam seus corações com uma ideia mentirosa de não saberem quando seu Senhor voltará. É verdade, a Bíblia não nos diz quando Cristo voltará, mas por que essa ideia é mentirosa? Porque nos foi dada uma ordem dizendo: preparai-vos, sede vigilantes. Talvez não saibamos a exata data do retorno de Cristo, mas temos a promessa de seu retorno e a certeza de nossa partida. Então, o crente louco ou nécio é aquele que tolera seus pecados, ignora os apelos da palavra e as ações do Espírito, não busca a santidade, vive uma fé de aparência e apazigua seu coração sob a desculpa de que não sabe quando o seu Senhor vai voltar. Nós não podemos viver como os nécios. Nós temos que ser os prudentes, os sábios, os que estão prontos. Lucas registra a palavra do Senhor no capítulo 24. Ele diz uma palavra de Cristo, quando Cristo, falando sobre seu retorno, no mesmo sermão profético que estamos considerando de Mateus, Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Por que Cristo disse aquilo? Ele não disse para os incrédulos, ele disse para a igreja. E a fé ali é exatamente esta: os prudentes, os sábios, os que enchem suas vasilhas espirituais de graça e dos tesouros do conhecimento e do amor de Cristo, e por isso não toleram seus pecados pessoais, mas dia a dia se preparam para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Veja, se nos fosse feito um convite pelo presidente da República para nos dar a oportunidade e a honra de termos uma audiência com ele, nenhum de nós sairia ao seu encontro com a roupa do cotidiano. Nenhum de nós iria de bermuda e chinelo. Nenhum de nós usaria a camisa mais velha que possui. Nenhum de nós iria com o cabelo grande ou a barba por fazer. Mas certamente nos prepararíamos com nossas possibilidades e o melhor dentro das possibilidades. Por que faríamos o contrário para encontrar o presidente dos céus e da terra, aquele que tem poder para lançar no céu a alma do mais vil pecador, fazendo arrepender-se de seu mal, mas também tem poder para lançar no inferno a alma do mais justo entre os homens, em suas obras, porém, com o coração fingido, busca viver em sua presença. Por isso, meus irmãos, a parábola nos adverte e ao mesmo tempo nos aconselha: sede prudentes e preparai-vos para o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que a parábola nos ensina é que o Senhor Jesus Cristo, ao nos mostrar as 5 virgens nécias e as 5 prudentes, ele nos mostra então a distinção entre o verdadeiro e o falso. E essa distinção, que é exatamente a prontidão, o estar preparado, estar pronto para esperar a Cristo, ela é uma distinção entre o verdadeiro e o falso, porque estar pronto é estar pronto para uma longa espera. E essa espera não é inerte ou de preguiça, mas é uma espera ativa.
que é que isso significa dizer? O que o Senhor Jesus está nos dizendo é que não vai adiantar no dia do juízo você ter sido zeloso no início da sua vida cristã e ser uma tragédia no final dela. Não vai adiantar você ser o mais fervoroso entre os homens nos primeiros anos de sua conversão, mas no final dela viver como um apóstata. Veja, 5 virgens nécias antes da meia-noite parecia-se com as prudentes. Estavam na casa da noiva, prepararam a noiva, suas vasilhas ainda brilhavam, mas foi exatamente no encontrar-se com o noivo que revelou-se a sua loucura. Então Cristo nos ensina que o que distingue o falso do verdadeiro é a prontidão. E essa prontidão é exatamente a perseverança para esperar por Ele, Cristo, dentro de um espaço do qual não sabemos, é uma longa espera. E essa espera é uma espera que gera frutos, é de atividade, não é de preguiça. Muitos crentes, e hoje nós estamos vivendo dias desse negócio de... como é? Desigrejado, sem igreja, engrejado, sei lá como é essa marmota. Essas pessoas e tantos outros que acham que podem viver com um zelo do qual a palavra não reconhece, elas se enganam, porque no dia do juízo serão como as 5 virgens nécias que baterão na porta, clamarão o nome de Cristo, e ouvirão a triste resposta: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Poderão argumentar: Senhor, mas eu fui tão zeloso na minha vida cristã. E Cristo desvendará o zelo temporário e negligente dessas pessoas. Mas também tem um outro tipo de desigrejado dentro das nossas igrejas, são membros das nossas igrejas, que vivem do passado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu era assim e eu era assado. E hoje não fazem mais nada. Esse tipo de comportamento é advertido pelas Escrituras. Não é porque você tenha 100 anos de crente que você já ganhou crédito para não orar mais todo dia, não ler mais todo dia, não se arrepender de seus pecados todo dia, não lutar pela santidade todo dia. Não existe essa ideia de bonificação de Cristo. A cada 10 anos de crente você ganha um bônus. Deixa de ler a Bíblia, né? É o primeiro bônus. Né? Passou mais 10, deixa de orar. Passa mais 10, deixa de vir à igreja. Mais 10, nem congrega mais. Não existe isso. Tem muitos pastores, infelizmente, que depois da sua jubilação não congregam, não vão às reuniões do presbitério, como se o fato de ser ministro do Evangelho garanta a eles algum tipo de salvação. Pelo contrário, quem não for crente será o primeiro na fila que desce ao inferno entre eles, por causa da responsabilidade que receberam de ensinar a palavra. Então, a parábola nos adverte acerca da prontidão. E prontidão implica estar pronto para uma longa espera. Jesus nunca disse que a vida cristã é uma corrida de 100 metros rasos. Mas, na verdade, é uma ultra maratona. Não adianta um corredor largar bem e com poucos minutos depois está desmaiado no meio da pista. Ele não chegou a lugar nenhum, pelo contrário, passou vergonha. O bom corredor é aquele que está pronto para correr 100 metros, talvez seja assim nossa vida, talvez nós ingressemos na igreja e logo morramos. Louvado seja Cristo por isso. Talvez Deus queira que nossa jornada cristã seja maratonas longas, cheia de obstáculos. O que importa é chegarmos ao final dela, porque há um prêmio esperando cada um daqueles que cruzarem a linha de chegada. Não nos foi dito, chegue primeiro. O que nos é dito é chegue, ultrapasse a linha de chegada. Por isso, o zelo temporário não serve para nada. Zelo temporário só serve para uma coisa:
manifestar a tolice dessa pessoa. Por isso, se há alguém entre nós que está cabisbaixo na fé, temeroso, entristecido, se há alguém entre nós que está desanimado, eu conclamo você nessa noite, olhe para o final da corrida, olhe para o prêmio que lhe aguarda, olhe para aquele que te espera do outro lado da linha de chegada. Não olhe para o momento de agora, não olhe para o momento de agora, não olhe para o obstáculo de agora, não olhe para o que você já fez, olhe para a linha de chegada, olhe para Cristo. Caso contrário, você será sufocado pelo seu zelo temporário, por aquilo que fez no passado, e isso não lhe servirá de bênção, mas de fardo, não lhe servirá de estímulo, mas de peso. Ou seja, olhe para Cristo. Não interessa se você nasceu ontem na fé ou se tem 100 anos na fé. Olhe para Cristo, aguarde-o, Ele vem ao seu encontro. Imagine você uma noiva, por não saber a hora que seu noivo vem, não se prepara, e o noivo chega de repente e a encontra descabelada, a cara toda borrada porque estava dormindo. Quem não se prepara é sempre caracterizado como negligente e preguiçoso, a cara borrada, talvez toda babada porque roncou. Que decepção para o noivo. Muitos crentes têm vivido assim para com Cristo. Estão esperando Cristo como uma noiva completamente desleixada, unhas sujas, grandes, cabelo totalmente desarrumado, fedorentos, para encontrarem o precioso, o Rei da Glória. Então, meus irmãos, preparemo-nos. Quando e por quanto tempo? Hoje e quanto tempo? Até o dia de nossa morte, para encontrarmos e para sermos recebidos como noiva preciosa do Senhor Jesus Cristo. Então, prontidão distingue os verdadeiros dos falsos. Por isso, não tenha zelo temporário, mas constante. Em terceiro lugar, o texto nos fala e nos mostra que as nécias não levaram óleo para a procissão, que era o cortejo, nem para a dança que elas deveriam apresentar, né? Não levaram óleo para o cortejo nem para as danças. Isso mostra um inteiro despreparo pessoal daquelas noivas, daquelas damas de honra, um inteiro despreparo delas. Isso significa dizer que cada um de nós e de todos aqueles que já professaram Jesus Cristo como seu Salvador tem a responsabilidade pessoal de se preparar para a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, não haverá possibilidade de desculpa quando Cristo vier e encontrar-nos despreparados. Não haverá possibilidade de desculpa. Ah, Senhor, foi o pastor que não me avisou que o Senhor voltaria. Ou foi o meu marido, caso seja uma mulher, que não velou o suficiente pela minha santificação e salvação. Ou o marido, ah, Senhor, deste-me grande fardo, sustentar minha mulher e 3, 4, 5 filhos, não foi fácil, não tive tempo para santificar e desejar o seu retorno. E os filhos não poderão dizer, ah, Senhor, na igreja em que eu estava não havia trabalhos para crianças, ou meus pais não fizeram culto doméstico na minha casa a fim de me preparar. Não haverá desculpas. Neste aspecto, cada um responde individualmente pela sua própria preparação. É verdade que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu na igreja o ensino às autoridades, dentro do lar, às autoridades, a fim de que um auxilie o outro na preparação. É verdade.
É verdade que Deus cobrará de maridos negligentes por sua negligência para com a esposa e os filhos, e as mulheres e os filhos, e etc., dos pastores, das autoridades da igreja, quando a igreja for mal preparada, é verdade. Mas nesse aspecto que Cristo trata aqui, ele revela-nos uma preparação pessoal. As nécias quase que terceirizaram a responsabilidade do azeite para a noiva. Não vou levar não, porque a noiva deve ter em casa. Então lá eu pego com ela. Não. Era a responsabilidade delas. Elas sabiam o que deveria fazer. Elas sabiam que tinha um cortejo nupcial, elas sabiam que tinha uma festa, elas sabiam que isso era ao ar livre, elas sabiam que o vento consumia o calor dos trapos que estavam incandescentes, elas sabiam que o óleo não durava muito tempo, elas sabiam de tudo isso e elas ignoraram tudo isso. Então, o Senhor Jesus Cristo revela-nos, ao descrever as virgens loucas e nécias, que cada um de nós responderá pessoalmente por sua própria preparação pela vinda do Senhor. Cada um de nós dará conta de como se preparou para encontrar a Cristo. Cada um de nós fará isso. Não haverá desculpas. As noivas, as virgens chegaram algum tempo depois na casa do noivo e lhe disseram: estamos aqui, fomos buscar azeite, o nosso estava acabando. A resposta do noivo foi: não sei nem quem vocês são. Pega o beco, sobe o morro, vira fumaça, não conheço-vos e não conheço-vos. Então cada um de nós é responsável pela nossa própria preparação para esperar o Senhor Jesus Cristo. Não haverá desculpas naquele glorioso dia, porque Cristo desvendará a negligência do coração e a loucura da alma. Em quarto lugar, o texto também nos ensina por meio da parábola, quando o Senhor Jesus diz: não vos conheço, esses vão ficar do lado de fora, da vida eterna. E é exatamente o que os descrentes irão ouvir de Cristo. Eu não vou ler por causa do tempo, vou citar os textos e os irmãos poderão acompanhar ou ler depois. Em Mateus 7, de 21 a 23, Jesus fala sobre isso. 2 Timóteo 2,19, João 10, de 27 a 29, Romanos 8, 28 e 29, Cristo fala sobre isso. Fala sobre aqueles que herdarão a vida e aqueles que herdarão a morte eterna. Mas observe que há um detalhe na parábola que às vezes pode passar despercebido a nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo falará que não conhece aqueles que serão destinados ao inferno. Ele não vai mandar um anjo pronunciar uma sentença. Ele não vai mandar um porta-voz dizer a estes que eles não entrarão no reino dos céus. Ele não vai falar palavras para atenuar, amenizar a dor, a tristeza que estes enfrentarão pelos séculos sem fim. Ele simplesmente lhes dirá: eu não vos conheço, e fará isso pessoalmente. Pessoalmente, ele fará isso. Vocês não têm parte no reino de meu Pai. Vocês não têm meu Pai como vosso Pai. Vocês não me possuem como seu noivo. Então ele dirá claramente: não vos conheço. Não terceirizará, não enviará ninguém para falar em seu nome. Ele mesmo dirá. Isso significa dizer que o Senhor Jesus Cristo conhece o nosso coração. Ele sabe da veracidade de nossa fé, como também da nossa hipocrisia, caso sejamos hipócritas. Ele conhece os falsos e os verdadeiros. Ele sabe verdadeiramente, por discernir a alma de cada um de nós, quem de fato o tem como noivo e quem o odeia, ainda que lhe fale palavras de amor
com os lábios, mas Ele conhece o coração. Então, esta verdade precisa trazer a nós um temor muito grande para com a pessoa de Cristo. Você precisa, ao longo da sua vida cristã, desconfiar de sua salvação. Você precisa investigar se de fato você já está em Cristo ou não, porque haverá naquele dia uma grande decepção. Haverá naquele dia um choro que não vai ter fim. E esse choro será provocado pela mesma pessoa que pronunciará palavras doces de salvação a outros. E eu preciso me assegurar de que eu não estarei no grupo dos que chorarão eternamente, mas de que eu estarei no grupo dos que se alegrarão pelos séculos sem fim. Eu não posso negligenciar o destino eterno de minha própria alma. Ignorar esta verdade, não temer a Cristo, desconfiar de que Ele conhece o mais íntimo de minha alma, estas coisas afetarão a nossa eternidade. Isso muda completamente os meus dias depois da minha morte. Veja, nós somos tão cautelosos em tomar qualquer ação que traga algum comprometimento para a segunda ou terça ou quarta desta semana que iniciou hoje. Mas imagine você negligenciar ações que alterarão todos os dias de toda a eternidade, aonde sua alma estará. A parábola revela-nos claramente que o Senhor Jesus Cristo falará pessoalmente a mim e a você. Nós iremos encontrá-lo de qualquer jeito, seja amando ou odiando a Ele. E Ele falará pessoalmente a mim e a você e nos dirá: ou bendito ou maldito de meu Pai. Então, isso deve e precisa trazer-nos profundo temor. Ele conhece nossa alma. E eu preciso, ao longo da caminhada cristã, investigar minha salvação, se eu estou nele ou não. Certamente esta investigação nos fará estar prontos para encontrá-lo. E aqueles que ainda não têm Cristo como seu Salvador, por meio dessa investigação, poderão encontrá-lo. Há um pastor, não há mais, que já morreu, havia um pastor, chamado Abraham Kuyper. Um grande pregador reformado. Uma das mentes mais brilhantes da Holanda, no final, meados do século XIX, meados não, que já está na parte final do século XIX para o século XX. Foi primeiro-ministro daquele país, extremamente conhecido. Porém, poucos sabem que quando Kuyper saiu do seminário e ingressou seus estudos em doutorado, ele foi ordenado ministro da Igreja Reformada da Holanda e foi designado para pastorear uma igrejinha numa região sem muita importância. Depois de alguns meses pastoreando aquela igreja e pregando a palavra àqueles irmãos, fez a visita na casa de uma senhora. E durante as conversas com aquela senhora, e nas minhas visitas, se alguém fizer isso, eu agradeço. Se for verdade, é lógico.
aquela senhora olhou para o seu pastor e disse: reverendo, há uma coisa estranha com relação a você e a graça de Deus. E aquele homem, possuindo seu diploma de doutor, naquele dia soube que não era crente, filho de pastor, membro da igreja, um ministro do Evangelho. E não soube pela boca de seus professores, mas por a boca de uma simples senhora, que de fato tinha a graça de Cristo. Por isso seus ouvidos discerniram que o seu ministro, quando lhes falava, suas palavras não eram acompanhadas pela graça e pelo Espírito, mas apenas pelo conhecimento e a sabedoria de um homem. Kuyper viveu dias de profunda angústia, mas como isso foi bom, porque nós o encontraremos no céu. Porque depois de muito procurar, ele encontrou o que desejava, o Senhor Jesus Cristo. E depois de sua conversão, Cristo o exaltou sobremaneira. Por isso, desconfie de sua salvação. Dia após dia, inquiete o seu coração com o status quo, ou seja, o status que você vive agora na fé, inquiete o seu coração. Queira mais de Cristo, deseje mais a Cristo. Não se contente com poucos instantes de leitura e oração, de consagração. Desconfie. E certamente esta desconfiança no coração de um crente o fará desejar mais ter Cristo. Chorará mais aos pés do Senhor, pedindo-lhe: confirma o teu amor para comigo. E Cristo confirmará na alma e no coração. Por fim, não sabemos a hora em que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, mas nós temos duas grandes certezas que nos impelem, ou seja, que nos impulsiona, que nos leva, que nos empurra a sermos prontos para receber Cristo, para nos encontrar com Cristo. A primeira delas é que ele vai voltar, a palavra nos garante. E a segunda delas é que você vai morrer. Olha que maravilha. Você vai morrer. Isso é uma bênção, rapaz. Cristo não tarda em encontrar-nos. Não. Nunca tardou. Porque todos aqueles que no passado verdadeiramente esperavam encontrá-lo, já o encontraram. Como todos aqueles que nunca creram no seu retorno, já se decepcionaram por vê-lo em glória. Assim será comigo e com você. Pode ser mais tarde, pode levar alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas nós também partiremos. E nos encontraremos com o Senhor da glória em sua glória. Então, não sabermos a data e a hora do retorno de Cristo não é problema, porque nós já temos duas certezas maiores do que esta pergunta: quando volta? E a certeza é esta: ele vai voltar, como prometeu na sua palavra. Seu retorno é certo, e nossa morte também. Que Cristo então nos abençoe, e que o seu Espírito, dia após dia, nos dê um conforto celeste. Qual? Sabermos que somos amados pelo Pai, mas que o Espírito também, dia após dia, nos traga algumas inquietações. E estas são celestes, inquietações que serão instrumentos para nos prepararmos para o encontro glorioso de nosso Salvador. Que Deus seja conosco. Vamos orar nesse instante? Peço aos irmãos fiquem de pé.